Deste lado, nos nossos estúdios da Rádio Limite. É um prazer estar convosco e é um prazer eu trazer até vós uma linda vila ali tão pertinho da nossa grande Lisboa. Temos andado já alguns programas por aquela zona, pela nossa capital, porque de facto há tanta coisa para dizer, há tanta coisa para contar que programa em cima de programa nunca é demais para levar até vós paisagens, praias, monumentos, contos, lendas, tanta coisa linda da nossa cidade de Lisboa, não só dos concelhos que fazem parte dela. Ao Portugal do meu coração. Hoje, na segunda parte deste programa, à descoberta de Portugal, ler-vos-ei um conto carregado de emoção. O conto do Senhor do Adeus. Aquela personagem que ficou na nossa memória, retido na nossa memória de todos aqueles que ouviram falar dele, que o acompanharam, que viram o seu gesto, aquele simples gesto de dizer adeus e que transformou a sua vida e a vida de muita gente também. Pois eu ler-vos-ei esse conto na segunda parte do nosso programa. É um conto um bocadinho extenso, mas vale a pena perdermos, porque se ganha algum tempo a ouvi-lo. Regressar, eu vou voltar todo o verão ao Portugal do meu coração. Eu vou voltar todo o verão ao Portugal do meu coração. E nós temos andado pelo Portugal do nosso coração já há longos meses, porque este programa, A Descoberta de Portugal, já dura algum tempo. Nunca o tempo é demais. Acredito que vocês desse lado também estão de acordo comigo. Teríamos matéria para andarmos toda a vida a falar do nosso lindo país. A magnífica Vila de Sintra é toda ela mágica e cheia de esplendor. É romântica, toda ela é romantismo, onde palácios majestosos, um castelo de contos de fadas, propriedades régias e mansões fascinantes emergem no meio de montes e florestas luxuriantes. Caracterizada a Vila de Sintra pelo seu encanto e pela sua serenidade singulares, esta vila oferece cenários de uma beleza surpreendente, com a sua vasta serra rochosa, densa vegetação e praias imaculadas. Designada de Serra da Lua pelos celtas e de Mons Lunal pelos romanos, a mística Serra de Sintra abrange também um vasto parque natural que se estende até à costa marítima de Cascais. Durante 5 séculos, a realeza portuguesa usou as suas sumptuosas mansões e propriedades de luxo como residências de verão para desfrutar do ar puro e do refrescante microclima da serra, escapando ao calor citadino. Em tempos descrita pelo poeta inglês Lord Byron como um glorioso Éden, esta terra onírica e fantástica continua a atrair grandes escritores e realizadores de cinema, os quais encontram inspiração tanto na incomparável beleza de Sintra como nas suas lendas
e na sua história. De rara beleza é, e podemos admirar, os espetaculares pôres do sol nas praias de Sintra, na encantadora aldeia piscatória de Azenhas do Mar, ou na praia da Ericeira, popular pelos desportos aquáticos. As praias grandes da Draga e das Maçãs são algumas das mais frequentadas de Sintra, procuradas pela sua beleza natural e pelas excelentes condições de surf e bobbybird. Ir a Sintra é também o podermos deleitar-nos com as especialidades gastronómicas de Sintra e saborearmos as excelentes queijadas, os travesseiros, o rústico leitão de Negrais, o cabrito assado e os pratos de marisco divinais. Todo o verão, ao Portugal do meu coração, eu vou voltar. Todo o verão, ao Portugal do meu coração. A Serra de Sintra começa na Vila de Sintra e acaba em pleno oceano, no Cabo da Roca, o ponto mais ocidental da Europa. Foi classificada como Património Mundial sob a categoria Cultural Landscape em 6 de dezembro de 1995, devido ao valor excepcional da vasta área que começa no centro histórico da Vila de Sintra, subindo para o Parque da Pena, passando por Santa Maria do Arrabalde e o Castelo dos Mouros, o Convento dos Capuchos e o Parque de Montserrat. Nesta zona classificada encontram-se numerosos monumentos de grande interesse histórico e artístico, a par com pequenas ruelas, bem características da vila. Arrebita, arrebita, ai que chopa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Na Vila de Sintra encontramos património edificado, onde a história fala em cada pedra da sua construção. Arrebita, 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 ai que chopa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Quem é que conhece o Palácio Nacional de Sintra, que esteve morado durante toda a Idade Média e foi alvo de derrube no início da Primeira República? Quem conhece, por exemplo, os Palácios da Pena, de Montserrat, de Setiais, o Castelo dos Mouros e as Quintas da Regaleira e da Penha Verde, os conventos da Trindade e Santa Cruz dos Capuchos, a Igreja Paroquial de São Pedro de Penaferrim e muito mais, levam-nos a factos que engrandecem o nosso património cultural. Se quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai que chopa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita. Sintra é, contudo, num nível de mistura harmoniosa entre a abundância de mata florestal e os aspectos monumentais que a singularidade de Sintra repousa. O Palácio Nacional da Pena constitui uma das expressões máximas do romantismo,
aplicado ao património edificado no século XIX em Portugal. Este monumento nacional deve-se inteiramente à iniciativa de Dom Fernando de Saxe-Coburgo, Gotha, que casou com a rainha Dona Maria II no ano de 1836. Dotado de uma educação muito completa, o futuro Dom Fernando II enamorou-se rapidamente de Sintra e, ao subir a serra pela primeira vez, avistou as ruínas do antigo convento de frades hieronimitas, originalmente construído no reinado de Dom João II e substancialmente transformado com Dom Manuel I, que, ao cumprir uma promessa, o mandou reconstruir em pedra em louvor de Nossa Senhora da Pena, doando-o novamente à Ordem dos Monges de São Jerônimo. Ai Maria, dá-me um beijinho. Ai Maria, dá-me um beijinho. Com o terremoto de 1755, que devastou Lisboa e toda a região circundante, o Convento da Pena caiu em ruínas. Apenas a capela, na zona do altar-mor, com um magnífico retábulo em mármore, permaneceu intacta. Foram estas ruínas do Convento da Pena, no topo escarpado da Serra de Sintra, que maravilharam o jovem príncipe Dom Fernando. No ano de 1838, decidiu adquirir o velho convento e toda a cerca envolvente, também o Castelo dos Mouros e outras quintas e matas circundantes. Assim, Dom Fernando deu início ao seu sonho romântico: reconstruir o antigo convento e anexar-lhe uma parte nova para complemento desta residência de verão da família real portuguesa. O teu amor, nada mais eu pediria. Dá-me o teu amor, nada mais eu pediria. Ai Maria, A concessão dos interiores deste Palácio da Pena para adaptação à residência de verão da família real valorizou os excelentes trabalhos em estuque, pinturas, murais e diversos revestimentos em azulejo do século XIX. e gostas da planície, dá-me o teu amor, que eu dou-te muita meiguice. Dá-me o teu amor, que eu dou-te muita meiguice. Palácio Nacional da Pena, popularmente referido por Palácio da Pena ou Castelo da Pena, situado na Vila de Sintra, representa uma das principais expressões do romantismo arquitetónico do século XIX no mundo. No dia 7 de julho de 2007, foi eleito uma das 7 maravilhas de Portugal. Depois da morte de Dom Fernando, o palácio foi deixado para a sua segunda esposa, Elisa Andler, Condessa de Edler, juntamente com o Castelo dos Mouros. O rei Dom Carlos I pagou então 410 contos a esta condessa para conseguir reaver os 2 monumentos para o Estado português. Elise Andler depois abandonou Sintra e passou a viver com a sua filha Alice, que se casou com Manuel de Azevedo Gomes. Faleceu no Coração de Jesus, freguesia de Lisboa, com 92 anos, vítima de urémia. Ai Maria, dá-me um beijinho. Ai Maria, dá-me um beijinho. Que em troca eu dou-te o meu coração. Que em troca eu dou-te o meu coração. A Condessa de Edler recebeu na morte o tratamento e as honras de uma figura de Estado.
A rainha Dona Amélia e o deposto rei Dom Manuel II mandaram o Visconde da Seca como seu representante ao funeral. No baile da Dona Esther, feito a semana passada. Dom Manuel II, 35º e último rei de Portugal, sucedeu ao seu pai, o rei Carlos I, depois do assassinato deste e do seu irmão mais velho, o príncipe real Luís Filipe, no dia 1 de fevereiro de 1908. Aí 7 e pico, 8 e coisa 9 e tal. A Dona Inês Sequiosa não resistiu ao whisky e para se tornar... Durante o reinado de Carlos I de Portugal, a família real ocupou com frequência o Palácio da Pena, tornando-se a residência predileta da rainha Dona Amélia, que se ocupou da decoração dos aposentos íntimos. Aqui, no Palácio Nacional da Pena, foi servido à comitiva de Eduardo VII do Reino Unido um almoço a quando da sua visita oficial ao país no ano de 1903. Depois da morte do rei Dom Carlos I, a rainha Dona Amélia retirou-se para o Palácio da Pena, rodeada de amigos e dos seus cães de estimação. Recebia neste palácio a visita do filho Manuel II de Portugal, que tinha no palácio também os seus aposentos reservados. Quando rebentou a revolta de 4 de outubro de 1910, Dona Amélia aguardou na Pena o evoluir da situação, chegando com a sua comitiva a subir aos terraços para observar sinais dos combates em Lisboa. No dia seguinte, do 4 de outubro de 1910, partiu para Mafra, ao encontro de Dom Manuel, seu filho. Na mesma tarde, regressou ao Palácio da Pena e passou a noite de 4 para 5 de outubro. Foi a última noite passada em Portugal, antes da queda da monarquia. Com o filho e a sogra, que estavam em Mafra, partiram todos para o exílio. Eram para aí 7 e pico, 8 e coisa 9 e tal. Com a implantação da República Portuguesa, o palácio foi convertido em museu, com a designação oficial de Palácio Nacional da Pena. Em 1945, a rainha Dona Amélia, de visita a Portugal, voltou ao Palácio da Pena, onde pediu para a deixarem ficar sozinha durante alguns minutos. Era este o seu palácio predileto. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O Palácio Nacional da Pena, depois do ano 2011, sofreu obras de restauro e estofagem de todo o mobiliário, reabrindo ao público. O quarto da rainha Dona Amélia está vestido com a pompa de outrora. Antes de partir para o exílio, a rainha passou a última noite naquele palácio, como eu já disse. Pode-se admirar a cama de bilros, vestida com dossel, cortinados e cobertura de tecido de padrão da época e pendentes nas duas janelas. Nos aposentos da rainha destaca-se um aquário do século XVI, em porcelana da China. Um guarda-joias oferecido à rainha pelos ourives da Casa Real Leitão e Irmão. Um conjunto de toalete em cristal e prata do século XIX, que era do uso cotidiano
desta soberana. Ou seja, ali se encontra uma amostra de luxo de que se rodeava a corte portuguesa num dos seus palácios de vilegiatura, uma amostra da pompa real num país onde o povo morria de fome e de doenças. Segunda-feira namorei a Ruth. Mas afinal devem estar muitos curiosos a interrogar quem era esta rainha Dona Amélia. Que senhora era esta? A rainha Dona Amélia era uma princesa de França. Nasceu a 28 de setembro de 1865. Durante o exílio da família dela em Inglaterra, foi quando ela nasceu. Teve uma adolescência com prerrogativa real, vivendo em palácios, viajando de visita aos seus parentes reais na Áustria e em Espanha, pois a sua avó materna era filha do rei Fernando VII. Foi tia-avó do rei Dom João Carlos I, pois sua irmã Dona Luísa casou com o infante dos Carlos de Bourbon, príncipe das Astúrias. Dona Amélia era uma jovem encantadora e culta, admiradora de ópera e de teatro. Era leitora compulsiva da melhor literatura da época, chegando a corresponder-se com os seus autores favoritos. Possuía dotes para a pintura. Tudo parecia talhado para que o casamento desta Dona Amélia ocorresse com o herdeiro de uma coroa europeia, sendo as mais óbvias a união com a família imperial austríaca ou com a família real espanhola. E eu só para descansar. Mas aconteceu que Dom Carlos estava de férias em Paris. Falamos de Dom Carlos, príncipe real de Portugal e duque de Bragança. Este príncipe real procurava esposa. Foi apresentado a Dona Amélia e a seus pais num encontro arranjado pela infanta Dona Maria Antônia. O encanto entre Dona Amélia e Dom Carlos foi mútuo e o pedido oficial foi realizado por Dom Carlos ao Conde de Paris no dia 6 de fevereiro de 1886. Nesse mesmo dia foi lavrado o registro matrimonial no Castelo d'Eu. Os noivos partiram acompanhados pelo pretendente ao trono de França para um período de vilegiatura em Cannes, na Riviera Francesa, que serviu para os noivos se conhecerem melhor. Lavram na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. Era um daqueles dias bem chalados em que o sol batia forte nas cabeças. As meninas viram que eu estava apanhado e disseram nunca mais cá apareças. Mas voltei e entretive-me a bailar com três. Queriam que eu fosse atrás do convés, mas não fui e mandei-as irem dar banho ao meu canário, que bateu as botas com dores no ovário. Trala, a bomba e o foguete vai no ar, arrebenta, fica tudo queimado. Não há ninguém que baile mais bem que as meninas da Ribeira do Sado. As meninas da Ribeira do Sado é que é, lavram na terra com as unhas dos pés. As meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas, têm carrapatos atrás das orelhas. Trala, a bomba e o foguete vai no ar, arrebenta, fica tudo queimado. Não há ninguém
que baile mais bem que as meninas da Ribeira do Sado. As meninas da Ribeira do Sado é que lavram na terra com as unhas da careca, que a careca não tem pelo. Oh careca, oh careca, tira a bola. E nós vamos continuar a falar no nosso Dom Carlos e Dona Amélia. Pode dizer-se sem margem de erro que, apesar do casamento ter sido inicialmente arranjado, Dona Amélia e Dom Carlos se apaixonaram um pelo outro. No dia 6 de maio de 1886, Dom Carlos regressou a Lisboa para ultimar os preparativos do casamento. A 15 de maio do mesmo ano, de 1886, realizou-se uma grande festa de noivado da princesa no Palácio da Galierra, com 4.000 convidados, o que teve consequências trágicas para a família real de França. Esta festa foi encarada pelo governo francês como sendo uma afronta acrescentada ao facto incômodo de verem uma princesa de França casar com o herdeiro do trono de Portugal. A 17 de maio de 1886, falamos sempre do mesmo ano, a princesa Dona Amélia, futura duquesa de Bragança, partiu de França e chegou a Pampilhosa no dia seguinte. Disse que desceu do comboio com o pé esquerdo e que no país do fado esse acontecimento marcou o seu destino. No dia seguinte, 19 de maio de 1886, a princesa Dona Amélia foi apresentada à corte, em Lisboa, que a esperava com ansiedade. Foi muito bem recebida pelos sogros, o rei Dom Luís I e a rainha Dona Maria Pia. No dia 22 de maio de 1886, celebrou-se o casamento na igreja de São Domingos e foi acompanhada pela multidão que saiu às ruas de Lisboa para acompanhar o cortejo nupcial. O casamento de Dona Amélia e Dom Carlos foi o último casamento real a realizar-se em Lisboa e Portugal. Só mais tarde, no dia 13 de maio de 1995, o povo voltou a presenciar um acontecimento destes. É quando do casamento do senhor Dom Duarte de Bragança com Dona Isabel de Herédia. Depois do casamento, Dom Carlos e Dona Amélia partiram para uma idílica lua de mel que teve como cenário a romântica Sintra. Depois da lua de mel, os duques de Bragança mudaram-se para a nova residência, o Palácio de Belém. Aí viveram tempos de encantamento e sempre rodeados dos melhores amigos e geniais intelectuais que abundavam na época em Portugal. Para coroar esses tempos de felicidade, às 21 horas, no dia 21 de março de 1887, nasceu em Belém Dom Luís Filipe de Bragança. Mas nem tudo foram rosas na vida de Dona Amélia e de Dom Carlos. Se não, vejamos. No dia 14 de dezembro de 1888, eclodiu um incêndio nos aposentos de Dom Luís Filipe, no Paço Ducal de Vila Viçosa. As chamas atingiram o berço do príncipezinho, mas felizmente nada sofreu. Mas Dona Amélia, que andava de esperanças de uma menina, sofreu um parto prematuro. A bebé, a quem foi dado o nome de Dona Maria Ana, sobreviveu apenas algumas poucas horas. No dia 19 de outubro de 1889, faleceu el rei Dom Luís I e Dom Carlos tornou-se o novo rei de Portugal.
a 15 de novembro de 1889, nasceu o príncipe Dom Manuel de Bragança, duque de Beja, e ficou completa a família real. Os jovens tiveram uma infância feliz e sem sobressaltos, aos cuidados de uma mãe extremosa, de uma dama de companhia e da carinhosa Calita, que era a Iaia. Em setembro de 1890, o rei Dom Carlos I ficou doente. Ao mesmo tempo, começou o longo período de instabilidade política no reino, com os governos a sucederem-se. A rainha Dona Amélia desempenhou um papel importante. Interessou-se pela irradiação dos males da época, como a pobreza e a tuberculose. Fundou a 11 de junho de 1899 o Instituto Nacional de Assistência aos Tuberculosos. Fundou dispensários, sanatórios, como por exemplo o Sanatório para a Assistência Nacional aos Tuberculosos, no dia 18 de maio de 1907. Apesar da crise política, Dona Amélia vivia reconhecendo o seu trabalho, via o seu trabalho reconhecido com os necessitados, especialmente com as crianças pobres e com os órfãos. Recebeu o Papa Leão XIII, em sinal do reconhecimento do seu mérito, no dia 4 de julho de 1892. A rainha Dona Amélia, com o coração livre de maldade e livre de preconceito, foi elogiada e até mesmo louvada por Eça de Queiroz, o príncipe das letras, no ano de 1898. Eça de Queiroz, o príncipe das letras, neste ano de 1898, consagrou-lhe elogios. E eu vou citar Eça de Queiroz. Vejamos o que ele dizia da rainha Dona Amélia. A rainha de Portugal recebeu do céu favorável este dom de uma beleza adoçada de graça, que lhe fé boa de regarder e que só porque aparece governa. E esta qualidade de mulher quase se torna social, quase se torna uma virtude de Estado entre um povo como o povo português. A rainha tem esta expressão sentimental e antidoutrinária da caridade portuguesa. É uma senhora de grande e dedicada esmola. E a sua esmola não baixa majestosamente do trono numa salva de alabardeiros. Ela própria a leva sob um véu espesso a todos os recantos, onde precinta uma lareira apagada, farrapos tão rotos que já nem se remendam, e enxerga pisada pelo lento sofrer. Eu estive a citar precisamente Eça de Queiroz. Tudo isto que eu disse foi escrito por Eça de Queiroz. Mas não foi só ele que elogiou a rainha Amélia pelas suas qualidades e virtudes. O próprio eloquente republicano Bernardino Machado enaltece as virtudes de Dona Amélia. Diz ele, e cito: a rainha é tão boa que não há miséria de que o seu coração generoso se não a merceie. E por onde ela passe, o seu doce sorriso reconforta as almas. Na verdade, a rainha Dona Amélia foi uma rainha que se impressionou muito e que se deu muito, que deu muito dela aos necessitados, principalmente às crianças pobres e às crianças órfãs. A 1 de fevereiro de 1908, quando regressavam de Vila Viçosa, a família real portuguesa foi vítima de um atentado.
Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I just wanna get you wet. Tell me, baby, are you wet? I wanna get you wet. Eu vou voltar todo o verão ao Portugal do meu coração. Eu vou voltar todo o verão ao Portugal do meu coração. Passo o ano a sonhar com o... Mas agora não vamos falar do atentado que fez com que Dom Carlos morresse e também o príncipe herdeiro. Vamos continuar a falar agora de Sintra, mas achei por bem trazer-vos esta parte da nossa história porque, de facto, Dona Amélia e Dom Carlos estavam muito ligados ao Palácio da Pena. Portugal do meu coração, eu vou voltar todo o verão ao Portugal do meu coração. E depois de falarmos deste lindo palácio, que tal uma lenda? A lenda do Palácio Nacional de Sintra. No Palácio Nacional de Sintra existe uma sala cujo teto está pintado com diversos desenhos de pegas. Disse que o rei e a rainha que lá viviam nessa época fizeram casar mais de 100 de mulheres, entrando na conta as que ele próprio casou também, seguindo tão bons exemplos. Não havia uma ligação ilícita, nem um adultério conhecido. A corte era uma escola. Dona Filipa, pregando ao peito o seu véu de esposa casta, com os olhos levantados ao céu, não perdoava. Terrível na sua mansidão, trazia o marido sobre espinhos. Certo dia, segundo reza a lenda, em Sintra, o rei esqueceu-se e furtivamente pregava um beijo na face de uma das aias, quando apareceu logo, acusadora e grave, sem uma palavra, mas com um ar medonho, a rainha casta e loura. Dom João, enfiado, titubeando, disse-lhe uma tolice. Foi por bem. A rainha saiu solenemente. Eram ciúmes? Não. Ciúme só sente quem está apaixonada. E não era o caso. Apenas sentia o seu orgulho ferido. Rapidamente, a notícia se espalhou pelo palácio e toda a criadagem andava com a frase na boca. Foi por bem. Chateado com a situação, o rei decidiu tomar uma iniciativa. Mandou construir uma sala para a criadagem. Todos ficaram radiantes e contando os dias que faltavam para a sala estar pronta. Finalmente chegou o dia. Iam conhecer a sala. Qual não foi o espanto de todos ao verem que o teto de tal sala estava todo pintado com pegas que tinham escrito no bico Pour bien. Esse Palácio Nacional é rodeado de jardins. Um deles é o Jardim da Lindaria. Reza a lenda que esse jardim era o local onde as mouras vinham, ao sair do banho, respirar a frescura do ar e o perfume embalsamado das flores. Uma dessas mouras enfeitiçou-se de amores por um cristão que ali escondido as observava. Seu marido, ao descobrir, matou-a
E dizem que ainda hoje, todas as noites, amor volta ao jardim em busca do cristão por quem se apaixonou. Uma esquisita, ai, com nada se contenta. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Que chopa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se quer ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se quer ser bonita. Arrebita. E falando agora do Palácio Nacional de Sintra, é o único sobrevivente íntegro dos espaços reais medievais em Portugal. Muito provavelmente foi construído sobre a residência dos antigos vales muçulmanos e desde o início da monarquia, os monarcas portugueses aqui tiveram um passo. As obras que lhe conferiram o aspecto atual devem-se a Dom João I, que o reconstruiu, e a Dom Manuel I, que acrescentou a denominada ala manuelina. Afetado pelo terremoto de 1755, foi de imediato reconstruído. Foi convertido em museu no ano de 1940. A história milenar do Paço da Vila de Sintra começa durante o domínio muçulmano na Península Ibérica. O palácio já era referido no século XI. Tornou-se propriedade da coroa portuguesa a partir da conquista de Lisboa aos mouros por Dom Afonso Henriques no ano de 1147. Em troca eu dou-te o meu coração, que em troca eu dou-te o meu coração. Maria, que gostas do fado e és da Extremadura, dá-me o teu amor, que o meu carinho por ti dura. Dá-me o Convento dos Capuchos. Convento que foi mandado construir no ano de 1560 por Dom Álvaro de Castro, conselheiro de Estado de Dom Sebastião e vedor da Fazenda. Dom Álvaro de Castro, mandando construir o Convento dos Capuchos, deu cumprimento a um desejo de seu pai, Dom João de Castro, quarto vice-rei da Índia. Foi construído num sítio isolado e inóspito, sendo as condições naturais uma forte influência na escolha da localidade do convento, da localização do convento. O Convento dos Capuchos, de Sintra, é um dos múltiplos exemplos de religiosidade pietista do século XVI em Portugal. A Ordem dos Capuchos foi fundada em Espanha pelo Frei João de Guadalupe nos finais do século XV. O convento ficou famoso pelo extremo da sua pobreza, seja a da construção, seja a das próprias condições de vida. A portaria do convento, um simples telheiro com teto e traves de madeira, forradas de cortiça, são elementos que elucidam sobre a pobreza desta construção rústica e primitiva. O convento foi abandonado no ano de 1834, com a extinção das ordens religiosas que o regime liberal determinou. Dá-me o teu amor e eu guardo só para mim. Ai Maria, dá-me um beijinho. Ai Maria, dá-me um beijinho. Que em troca eu dou-te o meu coração. Que em troca eu dou-te o meu coração.
um beijinho. Ai Maria, dá-me um beijinho. Que em troca eu dou-te o meu coração. Que em troca eu dou-te o meu coração. No baile da Dona Esther, feito assim. Eu sei que está alguém a tentar a telefonar, mas eu vou entrar para publicidade. Peço a quem seja que ligue depois da publicidade. Obrigada. Na prise és bestial. Claro está que podemos ir todos os dias, de segunda a domingo, descobrir Portugal e depois trazê-lo aqui uma vez por semana, quando me é possível, porque por vezes não me é possível e falto, não marco presença aqui nos estúdios da Rádio Limite. Mas a vida também é feita assim, como toda a gente sabe. Continuando a falar de Sintra, do património edificado, vou falar do Castelo dos Mouros. Eu sei que alguém tentou fazer ligação durante a publicidade, mas como não podia atender, unicamente disse pedir desculpa. Mas se quiserem novamente telefonar, seja quem seja, pois eu estarei aqui deste lado e com todo o prazer vos dou a minha voz e porei a vossa voz também aqui nos nossos estúdios para toda a gente ouvir. Falando do Castelo dos Mouros, sobranceiro à vila de Sintra, ergue-se o principal testemunho material dos mais de 4 séculos de presença árabe em Sintra. Embora já pouco mantenha da sua estrutura original, dadas as profundas obras de reconstrução do século XIX, ordenadas por Dom Fernando II, consorte de Dona Maria II, o Castelo dos Mouros ficará para sempre associado à herança muçulmana na Península Ibérica, se mais não fosse pelo nome que o ostenta, Castelo dos Mouros. A sua implantação sobre um forte maciço rochoso aproveita as características do terreno como defesas naturais que tornaram as muralhas intransponíveis e lhe deram um ar imponente, sobretudo observado a partir da vila. Atrás do convés, mas não fui, mandei-as irem dar bem ao meu canário, que bateu as botas com dores no ovário. Trala, a bomba e o foguete vai no ar, arrebenta, fica tudo queimado no ar. Mas falar de Sintra não é só falar de património, nem de cultura, nem de praias. Há curiosidade sobre Sintra. Sabia, por exemplo, que a grande epidemia de peste negra, que durante o século XIV dizimou 1/4 da população europeia, chegou a Sintra no ano de 1348? Há notícia, por um documento do ano de 1350, que a peste negra matou 5 tabeliães da administração municipal. Matou profissionais. Eu vou explicar o que são tabeliães. São profissionais de direito, notários. Presume-se que, devido ao clima frio e úmido de Sintra, que reunia condições favoráveis à rápida propagação da doença, a peste deveria ter feito na vila um considerável número de mortos. Sintra aparece ligada ao controverso casamento do rei Dom Fernando I. E porquê? Isto porque no ano de 1372 o rei Dom Fernando doou Sintra a Dona Leonor Teles, com quem casou publicamente
no norte do país. Mas por que é que eu referi controverso casamento? Afinal, qual o motivo pelo qual este casamento não foi pacífico? Dona Leonor Teles, cognominada de Aleivosa, foi rainha de Portugal entre 1371 e 1383. Depois casou com Fernando I de Portugal. Ora, se casou com Fernando I de Portugal, foi rainha de Portugal. Era sobrinha de João Afonso Telo de Menezes, conde de Barcelos. Nasceu no ano de 1350, em Trás-os-Montes. Filha de Martim Afonso Telo de Menezes e de Aldonça Anes de Vasconcelos. Ainda muito jovem, Dona Leonor casou com João Lourenço da Cunha, filho do Morgado do Pombeiro, de quem teve um filho, Álvaro da Cunha. Conta-se que numa altura em que visitou a irmã Maria Teles, que era a aia da infanta Beatriz. Esta infanta Beatriz, é bom que eu explique já, não tem nada a ver com a Beatriz, filha do rei Dom Fernando, que originou a crise política, não tem nada a ver, portanto não façamos confusões. Conta-se que numa altura em que visitou a irmã Maria Teles, que era a aia da infanta Beatriz, seduziu o rei Dom Fernando I de Portugal. Obteve então a anulação do casamento, alegando consanguinidade, isto é, grau de parentesco. Isto provocou a reprovação do povo português e muita agitação social e política, gerando um clima de insegurança. O casamento público com o rei ocorreu no mosteiro de Lessa do Balio, no dia 15 de maio de 1372. Havendo até notícia que antes deste casamento público já tinha existido, no ano anterior, o casamento secreto. No ano de 1373, no mês de fevereiro, nasceu a infanta Beatriz. Esta sim, a tal infanta Beatriz, filha do rei Dom Fernando e de Dona Leonor. A tal crise política, não é? Dona Leonor Teles recebeu, através de doação de Dom Fernando, Vila Viçosa, Abrantes, Almada, Sintra, Torres Vedras, Alenquer, Atoguia, Óbidos, Aveiro e outros mais regoengos. O rei Dom Fernando morreu a 22 de outubro de 1383. Dona Leonor assumiu a regência do reino e amantizou-se com o galego João Fernandes Andeiro. João Fernandes Andeiro passou a ser muito influente na corte. Esta ligação de Dona Leonor Teles com o galego João Fernandes Andeiro desagradou ao povo, à burguesia e até a alguma nobreza. Estas classes sociais odiavam a regente do reino, Dona Leonor, e receavam ser governados por um soberano espanhol. Houve um movimento liderado Tianica de fuzeta, a quem deixaria ela a barra de saia preta. Tianica de fuzeta, a quem deixaria ela a barra de saia preta. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do olé. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, Tianica do olé.
Houve, portanto, um movimento, eu tenho que parar algumas vezes porque, de facto, esta minha tosse ainda não me largou. Foi aquela crise política que depois aparece Dom João Mestre Davis, que foi apoiado por um grupo de nobres, entre os quais Álvaro Pais e o jovem Nuno Álvares Pereira. Assassinaram o conde Andeiro no dia 6 de dezembro de 1383 e iniciou-se então o processo de obtenção da regência em nome do infante João. Dona Leonor abandonou Lisboa, refugiou-se em Alenquer, depois Santarém, cidades fiéis à causa desta rainha. Dona Leonor acabou por falecer no mosteiro de Tordesilhas. Neste mosteiro, ela foi internada pelo seu genro, Dom João I de Castela. Olé, olá, esta vida não está má. Olá, olé, tia Anica do... Pois a nossa linda Vila de Sintra, neste conflito, nesta crise de 1383 e 1385, tomou partido de Dona Leonor Teles, que não era nada amada pelo povo português. Tantas vezes eu penso, o que era eu sem ti? Um coração amargurado, um coração amargurado. Tantas vezes eu penso, o que era eu sem ti? Um coração abandonado, um coração abandonado. Eu vou ter-te sempre para mim. Eu vou ter-te sempre para mim. Tantas vezes eu penso, o que era eu sem ti? Era um rio sem água. E agora vamos contar outra lenda. Já falámos aqui na Lua, recordam-se? Sintra. Pois a lenda do Templo da Lua. Antigamente, a Serra de Sintra era conhecida pelo nome de Promontório Magno, ou da Lua. E é fora de dúvida que no tempo da denominação, os povos que habitavam nesta serra edificaram ali um templo que primeiramente quiseram dedicar ao imperador Otaviano Augusto e que por este não consentir o consagraram à Lua. Como chamassem a este planeta Cíntia, pois daí se derivou, com pouca correção, o nome de Sintra. Estas memórias históricas acham-se confirmadas por vários cipos e outras pedras com inscrições que se descobriram na mesma serra e que se podem ver nas obras dos antiquários. Eu vou ter-te sempre para mim. Eu vou. Sintra, um sítio místico e envolto em grandes lendas. A lenda do túmulo dos dois irmãos. Com certeza que muitas pessoas conhecem esta lenda e já viram este túmulo. Era linda a rapariga, olhos de amor encantada, que não fugira às hostes do rei conquistador e ali ficara a enfeitiçar os jovens que por ela se perdiam por amores. E a jovem leviana, cortejada pelos macetões valentes do lugar, para todos tinha um sorriso e uma esperança. Dois irmãos disputavam os seus favores e a sua predileção, desconhecendo ambos que o mesmo sentimento os animava. Certa noite, que a lua caprichava em cobrir aquela terra com um lençol de luz e cantavam as cigarras nos valados, encontraram-se os dois irmãos sobre a janela da mulher que amavam. Investiram
e só quando o ferro fraticida prostrava um contentor, para sempre, o outro reconheceu que assassinara o seu próprio irmão, a quem muito queria. Ali mesmo se deu à morte, dizendo o povo que num túmulo de uma zona nobre da região se encontram agora sepultados os 2 irmãos unidos na morte que o amor lhes deu. Pois este túmulo encontra-se à beira de uma estrada na freguesia de São Pedro de Penaferrim. Com certeza, alguns dos nossos ouvintes já viu este túmulo. É por isso que vos deixo o meu abraço em cada canto. Vem ver de novo a malta que se agiganta no trabalho, quando luta e quando canta. O nosso povo e a voz que anima, o grito de quem trabalha, os ferrinhos, o adubo e a guitarra, a concertina. E tal como eu prometi de início, eu lerei hoje o conto do Senhor do Adeus, da autoria de Eugénia Ponte, a escritora Eugénia Ponte, uma fã destes programas. Antes de ir a esse conto, um conto carregado de emoção, eu quero dar-vos também a lenda da Cova Encantada, ou da Casa da Moura Zaida. E diz o seguinte: na Serra de Sintra, perto do Castelo dos Mouros, existe uma rocha com um corte que a tradição diz marcar a entrada para uma cova que tem comunicação com o castelo. É conhecida pela Cova da Moura, ou pela Cova Encantada, e está ligada a uma lenda do tempo em que os mouros dominavam Sintra e os cristãos nela faziam frequentes incursões. Num dos combates foi feito prisioneiro um cavaleiro nobre, por quem Zaida, a filha do alcaide, se apaixonou. Dia após dia, Zaida visitava o nobre cavaleiro até que chegou a hora da sua libertação, através do pagamento de um resgate. O cavaleiro, apaixonado, pediu a Zaida para fugir com ele, mas Zaida recusou, pedindo-lhe que nunca mais a esquecesse. O nobre cavaleiro voltou para a sua família, mas uma grande tristeza ensombrava os seus dias. Tentou esquecer Zaida nos campos de batalha, mas após muitas noites de insônia, decidiu atacar de novo o castelo de Sintra. Foi durante esse combate que os 2 enamorados se abraçaram, mas a sorte ou o azar quis que o nobre cavaleiro tombasse ferido. Zaida arrastou o seu amado através de uma passagem secreta, até uma sala escondida nas grutas, e enquanto enchia uma bilha de água numa nascente próxima para levar ao seu amado, foi atingida por uma seta e caiu ferida. O cavaleiro cristão juntou-se ao corpo da sua amada e os 2 sangues misturaram-se, sendo ambos encontrados mais tarde, já sem vida. Desde então, em certas noites de luar, aparece junto à cova uma formosa donzela vestida de branco, com uma bilha que enche de água para depois desaparecer na noite, após um doloroso gemido. Perdoar. Quando não me ouvires cantar, eu não sairei daqui. Se tu pensas em mim, como penso em ti, temos tudo então para poder voltar.
Se tu dizes que sim, sei por onde seguir. Eu vou voltar todo o verão. E antes de eu ir ao encontro do Senhor do Adeus, falámos ao longo do programa de parte da magnífica Vila de Sintra, que toda ela é mágica e cheia de esplendor. Romântica, onde palácios majestosos, onde um castelo de contos de fadas, propriedades régias e mansões fascinantes, emergem no meio de montes e florestas luxuriantes. Caracterizada pelo seu encanto e serenidade singulares, a Vila de Sintra oferece cenários de uma beleza surpreendente, com a sua vasta serra rochosa, densa vegetação e praias imaculadas. Designada de Serra da Lua pelos celtas e de Mons Leonar pelos romanos, a mística Serra de Sintra abrange também um vasto parque natural que se estende até à costa marítima de Cascais. Durante 5 séculos, a realeza portuguesa usou as suas sumptuosas mansões e propriedades de luxo como residências de verão para desfrutar do ar puro e do refrescante microclima da serra, escapando ao calor citadino. Em tempos descrita pelo poeta inglês Lord Byron como um glorioso Éden, esta terra onírica e fantástica continua a atrair grandes escritores e realizadores de cinema, os quais encontram nela inspiração. Voltei a repetir isto porque nunca é demais falar sobre a magnífica Vila de Sintra, toda a sua magia e todo o seu esplendor. Eu vou voltar todo o verão ao Portugal do meu coração. Eu vou voltar todo o verão ao Portugal do meu coração. Sintra, a misteriosa, a incomparável, a beleza singular das suas lendas, da sua história, dos seus palácios, das suas mansões. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Casei com a Gabriela, por ela ter muita guita. Agora a minha espinhela, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Mas que mulher ciumenta, no homem não se acredita. É de raça barulhenta, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Falámos de Sintra e muito mais vamos falar noutros programas. Sintra, o lugar por quem a rainha Dona Amélia se apaixonou. Quando me vês chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita. Sintra, doada a Dona Leonor Teles pelo seu marido, o rei Dom Fernando. Casais tem pelo na venta, será sempre uma esquisita. Ai, Sintra, a vila que tomou partido
da rainha, da regente, da viúva, de quem o povo não gostava, Dona Leonor Teles. Arrebita, arrebita, arrebita. Que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que chopa se queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. E o Senhor do adeus. Eu sei que vou entrar dentro de pouco tempo em publicidade, mas eu vou começar a ler porque depois posso não ter tempo. Um conto carregado de emoção. Autora, escritora, Maria Eugênia Ponte. Lugares e Palavras de Lisboa, a editora. A tarde chegava ao fim e João Manuel, sentado junto à janela da sua sala, apreciava as cores alaranjadas do céu que anunciavam a partida do astro-rei e a nova noite que se aproximava. Desceu o olhar e admirou a sua cidade, cheia de vida e movimento. Estava na hora de ponta e o trânsito, lá embaixo, contrastava com o silêncio e a quietude da sua casa vazia. Tinha sempre uma cadeira e uma mesinha pequena ao pé da janela, e era ali que lia o jornal, que tomava o seu chá ao fim da tarde e deixava as horas passarem. A maior parte do seu tempo era gasto a olhar a cidade que amava, onde nascera e sempre vivera. Lisboa. João Manuel Serra nasceu perto da Praça Duque de Saldanha, uma das principais praças de Lisboa, tendo no seu centro o monumento de homenagem a um outro João, João Carlos Gregório Domingos Vicente Francisco de Saldanha de Oliveira. Conde Marquês e Duque de Saldanha, uma personalidade de vulto do século XIX. O Duque de Saldanha participou principalmente nas guerras napoleónicas, liberais e nas guerras do Brasil. Este célebre oficial de porte elegante, decidido e vigoroso, é recordado nesta estátua pelos seus relevantes serviços à pátria e à liberdade. João avista a estátua da sua janela e pensa como a sua vida é inútil e vazia. Nunca teve mulher, nem filhos, nem carreira, nem rumo certo. Filho de uma família abastada e numerosa, nascido em Palacete e menino muito mimado, fez a instrução primária em casa com um professor particular, depois de a família verificar que não se adaptava no colégio. A vida correu-lhe sem problemas até aos 13 anos, a altura em que os pais se divorciaram. Foi um choque para ele, mas foi viver com o pai para o Restelo e depressa retomou a sua vida de menino bem. Mais tarde, em atenção ao pai, tentou formar-se em Direito, mas rapidamente desistiu e mudou para o curso Histórico-Filosóficas, também deixado para trás. Foi para Londres, para junto de um irmão, e por lá ficou, durante 3 anos, que ele recordava
como fantásticos, e em que viajou e se divertiu com os amigos. Esse divertimento acabou quando se viu obrigado a voltar a Portugal porque o pai resolveu cortar-lhe a mesada. Por mais que o pai tentasse que o filho tomasse um rumo na vida, isso revelou-se uma tarefa impossível e João acabou por ficar a viver dos rendimentos, numa vida sem complicações nem grandes problemas. Com a morte do pai, tornou-se o amigo inseparável da mãe, com quem viajou e partilhou a casa e a vida durante muitos anos. Até que, um dia, a morte levou-lhe a mãe e João ficou completamente só naquela casa enorme. João era um senhor, sempre impecavelmente vestido, mesmo quando estava em casa. De vez em quando, ele saía, ia ao cinema, uma das suas paixões, conversava com os amigos e voltava para casa. Entre aquelas paredes, a solidão tornava-se pesada, fria, mórbida. Durante o dia, abria muitas vezes as janelas para deixar que o bulício da cidade entrasse em casa, mas quando a noite chegava, o silêncio magoava, abria feridas que ele tentava fechar com recordações, mas que teimavam em surgir de novo e que magoavam. Olhando pela sua janela naquele fim de tarde, de novo a solidão se apossou da sua alma e uma lágrima correu-lhe pelo rosto. Foi apenas uma lágrima, como se apenas uma parte de si chorasse e a outra vislumbrasse ainda um sentido para a sua vida. Com as costas da mão, limpou a lágrima solitária e afastou-se da janela, dirigindo-se ao quarto com passos decididos. Abriu o roupeiro e retirou um cachecol e o sobretudo que vestiu por cima do fato completo que sempre trajava. Uma breve passagem pela casa de banho para pentear os cabelos, já ralos e completamente brancos, verificou que estava bem agasalhado e dirigiu-se para a porta da rua. Ficou um bocadinho parado antes de rodar a chave e abrir a porta, mas depois, com um longo suspiro, decidiu sair. Já na rua, andou devagar, sem reparar sequer por onde passava. Caminhava só por caminhar, numa fuga daquela solidão que o oprimia, fugindo dos seus 69 anos de vida, inútil e vazia. Não soube quanto tempo esteve na rua, mas sentir a sua cidade fez-lhe bem à alma. Um pouco cansado, parou, apoiou-se na esquina de um prédio e só depois reparou que estava de novo no Saldanha. Sorriu e levantou a mão para alisar os cabelos que sentia despenteados pela brisa da noite. Um carro passava na altura à sua frente e lá dentro 2 crianças que seguiam no banco traseiro fizeram-lhe adeus. João abriu um grande sorriso e retribuiu-lhes com entusiasmo. Continuou a acenar para as 2 crianças, que se voltaram para trás e riram felizes. Resolveu retemperar as forças com a refeição ligeira que a sua empregada tinha deixado preparada antes de sair e voltou para casa. Ao abrir a porta, algo tinha mudado. A casa já não lhe parecia tão fria e tão silenciosa. Depois, pensou que não tinha sido a casa que tinha mudado, mas ele próprio, apenas porque trazia consigo os sorrisos e os acenos
das duas crianças. E uma secreta ideia reconfortava a sua alma. Depois da refeição, voltou a sair e dirigiu-se ao mesmo local onde as crianças tinham confundido o seu gesto de alisar os cabelos com um outro tão simples, o gesto de acenar um adeus. Naquela primeira noite, ficou cerca de 3 horas no mesmo local, junto a um semáforo na praça de que ele tanto gostava, o Saldanha, sorrindo e acenando às pessoas que passavam a pé ou de carro. Nem todos retribuíam, mas isso pouco lhe importava. Tinha descoberto que era aquilo que lhe faltava. Para se sentir útil completo, com esse gesto tão simples, tornava a sua cidade mais viva, mais afável, mais humana. E cada vez que lhe retribuíam o gesto, o seu coração ficava mais quente e batia mais depressa. Também ele, finalmente, se sentia mais vivo. Depois daquela noite, outras vieram, e João Manuel resolveu que só à noite era muito pouco. De modo que passou a ir para o Restelo durante a tarde, e à noite lá estava ele, no mesmo local, no Saldanha. O seu dia era assim preenchido. Fez novos amigos, que o cumprimentavam com verdadeira amizade e com quem conversava diariamente. Outras pessoas julgavam-no louco, mas a ele apenas importava seguir o que passou a acreditar ser o seu destino, acenar e sorrir ao cidadão anónimo da sua cidade. As semanas passavam, os meses e os anos iam seguindo o seu percurso normal e João Manuel Serra nunca mais foi o mesmo homem triste e solitário. Passou a fazer verdadeiramente parte da cidade que o viu nascer e crescer e agora o via também envelhecer. A vida dá estranhas voltas, dizia ele, tentando explicar porque acenava assim a quem conhecia e a quem não conhecia. O seu porte aristocrático e o seu ar educado e afável inspiravam confiança até aos mais desconfiados. E os lisboetas, mais atentos, começaram a chamar-lhe o Senhor do Adeus e a querer conhecer este homem que saía do conforto da sua casa para simplesmente saudar quem passava. Ele ria quando lhe vinham pedir para que a sua imagem e gesto fosse utilizado ou fosse inspiração para filmes, banda desenhada, letras de fado. Dizia que não o fazia por fama, por excentricidade ou procura de qualquer outra coisa, que não fosse para afugentar a solidão e porque sentia que fazia as pessoas felizes e que era esse o seu destino. 10 anos depois: Mãe, já não vamos ver mais o Senhor do Adeus? Não, filha, o Senhor morreu. Agora vai ser uma estrelinha no céu. Olha, mãe, então eu vou todas as noites olhar para o céu e fazer-lhe adeus. Pode ser que ele me acene lá de cima, como fazia quando passávamos. Faz isso, filha. Sim, ele vai ficar feliz. Noutra casa de Lisboa, o diálogo era o outro. Vá lá, está quase na hora do funeral passar. Quero ficar bem na frente para lhe acenar pela última vez. Vou já, querido. Não sei que tenho. Um nó na garganta, uma emoção, um aperto no coração.
Eu também sinto o mesmo. Na rua, junto ao semáforo, onde João Manuel Serra acenava todas as noites. Mas são centenas de pessoas. Já viste bem? Estava a pensar isso. Mesmo. Quem diria? Lisboa sabe reconhecer as pessoas especiais como ele. Na mesma rua, um pouco mais à frente. Que saudades eu vou sentir quando passar aqui e não estiver ninguém a acenar. Eu também. O Saldanha nunca mais vai ser o mesmo sem o Sr. João Serra. Um casal ao lado. Ele era mesmo um amigo. Chegaram a conversar com ele alguma vez? Não. Passávamos de carro e ele acenava, sorrindo, e nós retribuíamos. Nós passávamos a pé e conversávamos com ele. Era um senhor mesmo. Vai ficar para sempre no nosso coração. Aproximou-se o cortejo fúnebre e todos os braços se ergueram num último adeus ao Senhor do Adeus. Não só figura típica de Lisboa, mas acima de tudo, um homem que soube humanizar a cidade e encontrar o seu rumo e razão de viver dando amizade a conhecidos e desconhecidos, num gesto tão simples como o acenar de uma mão acompanhada de um sorriso radioso. Obrigada, Senhor do Adeus. E foi com este conto que nós terminamos o programa de hoje. Acreditem que não sei como é que eu consegui ler, com a emoção que eu estava e sem tossir. Porque de facto hoje a tosse fez com que eu fizesse algumas pausas, porque não me quer largar. Tosse alérgica, tensa, se calhar tosse de preocupações, não sei, não faço ideia. Mas que esta tosse me anda a apoquentar já há uns tempinhos, anda. E eu, com tosse ou sem tosse, quero dizer-vos que foi um enorme gosto, um enorme prazer estar aqui convosco a falar-vos da mística Vila de Sintra, que tanto, tanto, tanto tem para dizer. E a trazer para vós este lindo conto da autora, da escritora Maria Eugénia Ponte, o Senhor do Adeus. Aquele senhor que foi tão falado na comunicação social quando morreu há alguns anos. Aquele senhor que encontrou no sentido da sua vida um gesto tão simples e que nós, muitas vezes, nem sequer nos apercebemos e nem sequer damos conta que basta um gesto simples, um simples adeus, um simples sorriso para mudar o mundo, não digo, mas para mudar o coração de algumas pessoas. E eu despeço-me com este gesto do Senhor do Adeus, dizendo-vos adeus, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. From my